Bom dia, Bom dia. mais uma manhã aqui buscando a palavra de Deus e sabendo que as misericórdias dele já se renovaram nessa manhã. Amém. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa confiança. Esperamos no Senhor o renovo de cada dia, o perdão diário para os nossos pecados e nos ajudando a prosseguir em obediência. Ele também, pela tua graça e as tuas misericórdias, nos dando força e nos ajudando a prosseguir em obediência à sua vontade. Amém. E mais uma vez aqui falando sobre como resolver conflitos conjugais através da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre como você pode lidar, como você deve lidar com um cônjuge seu que seja viciado. Tem algum problema de algum tipo de vício. E olha, a lista de vícios, ela é extensa, tá? Às vezes a gente fala em vício, a gente pensa só em alcoolismo, né? Em drogas, enfim. Mas a lista, ela é extensa. Você pega aí muitos tipos de vícios nos casamentos. E a gente vai falar não de uma maneira geral, assim, como é que você pode lidar com o seu cônjuge que é viciado, seja o problema de drogas, e nós trabalhamos bem de perto com isso. Nós, por alguns anos, cuidamos de homens, né, que tinham problemas com drogas, com crack, especialmente, por extensão, cuidamos dos seus casamentos, né? Muitos deles eram casados, tinham família, tinham filhos, esposas, enfim, e nós cuidamos desses casamentos também, tá? E foi uma experiência e um grande desafio para nós cuidarmos desses homens e desses casamentos com problemas de vício. Um grande aprendizado, né? Mas você não tem problema só com vício. Hoje em dia, por exemplo, você tem problema do vício do celular. Você não tem problema só com vício de droga. Existem muitas reclamações. O vício do celular seria o vício da web, né? Da web. O vício da internet, das redes sociais, Isso. né? De ficar navegando por por horas e horas na internet. Nós já recebemos uma vez um telefonema, uma reclamação de um esposo que a mulher fazia tudo com o celular na mão. E era o tempo todo, ela cozinhava com o celular na mão, ela limpava a casa com o celular na mão, ela cuidava dos filhos com o celular, era viciada. E mesmo quando ia conversar com o esposo, era com o celular na mão, conversando e vendo as redes sociais. Esse é um outro tipo de vício. Existe o vício do alcoolismo, do álcool. Muitas, especialmente muitas mulheres têm lidado com esposos que são viciados em álcool, em bebida. E tem sido muito difícil lidar. Em jogos também, né? Antigamente era comum vício em jogos de azar, né? Em apostas. Hoje é o PlayStation. Hoje é o videogame, né? Seja qual for a marca, porque tem vários. Mas muitos casamentos também com problemas. Infelizmente. Né? Falta de sexo, muitas vezes no casamento, falta de tempo juntos, porque a pessoa é viciada em videogame, passa horas e horas, noites e noites, jogando videogame. Isso. Um outro tipo de vício é o vício sexual. Algumas pessoas são viciadas em sexo. Não é aquele sexo equilibrado, né? Regular e equilibrado. Não, é um vício compulsivo por uma vida sexual exagerada, exacerbada. E quando não se sabe lidar com isso, acaba descambando para adultérios, né? Acaba indo para uma vida
sexual promíscua e de infidelidade. E quando fala em vício por sexo, a gente também pode estender aí para a pornografia, né? Sim. Sempre está aliado Com certeza. a pornografia, Com essa certeza. questão do vício. Então, não do por sexo, que ela não seja só na prática sexual, né, presencial, mas virtual, ou através de filmes, né, ou revistas, seja o que for o acessório a ser utilizado, mas isso também tem sido, talvez, mais até que o sexo presencial, o vício por pornografia, né, tem sido muito grande. Bom, e o vício também do trabalho, o termo usado é workaholic, né? A pessoa que é viciada em trabalho. E isso tem gerado também muitos conflitos dentro do casamento. Um ou outro cônjuge é viciado no trabalho. Ele não para de trabalhar um segundo, ele não dá atenção para a esposa, ela não dá atenção para o marido, porque não para de trabalhar um segundo. É viciada nisso. Acha que se parar de trabalhar é preguiçoso. Ou qualquer outra coisa do tipo. Não consegue lidar com isso e o tempo todo fica trabalhando sem descansar e sem dar atenção para o esposo ou para a esposa. Na verdade, a pessoa viciada no trabalho, ela perde todo vício distorce, né? Ele é distorcido, a identidade da pessoa é distorcida e com isso as suas motivações, as suas metas são distorcidas. Então a pessoa trabalha muito, não é porque ela não tem dinheiro, não é porque ela está passando necessidade, ou muitas vezes ela trabalha muito, não é nem por causa de fama e poder mais. Todas essas coisas, independente de certas ou erradas, esses objetivos eles se perdem no caminho, porque o vício ele se torna um fim em si mesmo. O fato de trabalhar muito satisfaz a pessoa. Então o prazer não é mais a fama, o prazer não é nem mais o dinheiro, e não dizendo que é essa a motivação correta, mas até mesmo a primeira motivação se perde, porque o vício, a substância viciante é o próprio ato de estar trabalhando, né? É o estar nessa situação que é viciante. Muitas pessoas são viciadas em trabalho porque querem fugir, né? São depressivas e elas fogem de seus problemas. Em vez de resolver os seus problemas, quanto mais eu trabalhar, mais eu fico longe da situação da minha casa. Quanto mais eu estiver fora, quanto mais tempo eu estiver trabalhando, mais tempo fora de casa, mais eu vou estar fugindo da situação difícil, seja do meu casamento, seja da educação dos filhos, seja do cuidado com a casa, seja o que for, né? E aí o trabalho vai sendo cada vez mais objeto de ídolo, ele acaba se tornando um ídolo, né? Talvez no começo não tenha sido, mas isso acaba se tornando, isso é transformado, né? Sim, um ídolo, né? Isso. Muito bem. Nós, independente do vício, de repente você fala assim, tem outros vícios, ou na minha casa, o meu marido é viciado nisso, a minha esposa é viciada naquilo. Independente do vício que tem aí no seu casamento, nós vamos dar pelo menos 4 conselhos básicos, 4 diretrizes básicas para você lidar com o seu cônjuge que tem problema do vício. E a primeira delas, o primeiro conselho, a primeira diretriz que a gente vai dar é não desista de orar. Parece óbvio, né? Não desistir de orar. Mas não é óbvio quando você lida com a situação o tempo todo. É fácil a gente falar para não desistir de orar quando nós não estamos envolvidos na situação. Mas quando se está no olho do furacão,
é muito fácil deixar de orar. A insistência, a perseverança na oração, ela vai esmurecendo, ela vai enfraquecendo ao longo do tempo, porque é tanta luta, né? A situação se repete tantas e tantas vezes. É um ambiente muito desgastado, né? Muito sem crédito. O crédito, o ânimo, a esperança vão se esvaindo a cada dia no ambiente onde existe vício, né? Não só em relação à pessoa viciada, mas todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que convivem com essa situação de vício, elas acabam desesperançosas, né? É um desgaste emocional, um desgaste físico e mesmo espiritual. Olha o que Jesus diz aqui. Nós temos alguns versos para mostrar para você que você não pode desistir de orar. Lucas 18. Versículo 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Então nunca Jesus desistir, né? Jesus conta essa parábola aqui com esse desejo. O autor Lucas diz assim: a intenção de Jesus ao contar essa parábola é mostrar para os discípulos que eles deveriam orar e não esmurecer, não desistir, não enfraquecer na oração, continuar orando. E a parábola é aquela parábola da viúva que foi pedir ao juiz e insistir ao juiz que julgasse a sua causa em favor dela, né? A favor dela. E ela insistiu até que o juiz julgou a causa a seu favor. E aí Jesus conclui a parábola dizendo: olha, se esse juiz, que é um homem iníquo, que não teme a Deus, que não respeita homem algum, se ele fez o bem para essa mulher, que dirá Deus? Então, continue orando. Continue orando pelo seu cônjuge que tem problema do vício. Eu conheci uma mulher no Rio de Janeiro que eu a ajudei no seu casamento, né, aconselhando sobre o seu casamento. Ela, por 17 anos, orou pelo esposo que tinha problema de alcoolismo. Ele era alcoólatra. E chegava em casa, bêbado, violento, batendo e quebrando coisas. E ela, por 17 anos, continuou orando. Por muitas vezes, ela quis desistir de orar. Ela quis parar de orar. Por muitas vezes, ela quis desistir do seu casamento. Mas ela continuou perseverando, ela continuou insistindo. E Deus deu a vitória para ela. O seu esposo acabou se entregando a Jesus, acabou se convertendo, deixando o álcool, né? Foi liberto do seu vício e eles puderam viver uma vida em paz, debaixo dos caminhos do Senhor. Então, não desista. Como ela, assim como essa senhora, nós temos assim alguns testemunhos de homens e mulheres que não desistiram, continuaram orando. E vale a pena a gente levar em consideração que os vícios, eles podem até não, alguns vícios podem até não ser interpretados como vícios. Nós conhecemos pessoas com muitos problemas nos seus casamentos porque a esposa é viciada em limpeza. E ninguém fala de vício e limpeza. Ninguém fala de vício em chicletes. Ninguém fala de vício em falar palavrão. Né? Mas quando você vê que aquilo passou de um hábito, passou de um costume, aquilo virou a pessoa não consegue mais viver sem agir daquela forma. Isso é um vício, quando aquilo faz parte de uma forma que não é saudável e sim doentia da vida da pessoa. E eu não estou citando aqui coisas aleatórias. Nós já atendemos esposas que estavam com problema em seus casamentos porque o marido era viciado em chiclete.
porque o marido gastava fortunas em chicletes. E isso foi um problema no casamento. E nós estamos aqui todas as manhãs, em alguns outros momentos, falando sobre resolução de conflitos conjugais através da Bíblia. Mas é importante levar em consideração que nós não estamos aqui apenas para falar de como resolver esses conflitos. Nós não estamos preocupados apenas em resolver os conflitos, mas sim te ajudar a ser aquilo que Deus planejou para que nós, seres humanos, fôssemos. Que Deus planejou tudo para que nós o adorássemos. Ele é o único Deus verdadeiro. Né? E quando se trata de vício, toda substância viciante, seja uma limpeza, seja a pornografia, seja o crack, seja o álcool, seja o sexo, seja o trabalho, seja o que for, seja o chiclete, isso é um ídolo. E o ídolo é tudo aquilo que está no lugar de Deus na nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Então, antes mesmo de resolver o conflito, você precisa, quando nós estamos lidando com pessoas viciadas, nós precisamos ministrar a palavra de Deus, ler a Bíblia, não deixar de orar nunca, né? A leitura da Bíblia sempre é atrelada à oração, sempre vem junto, as duas coisas juntas, acontecem juntas, para que Deus reine nessa vida. Né, para que esse ídolo seja tirado do trono do coração dessa pessoa, para que Deus esteja no trono e no centro dessa vida. Então, precisamos lembrar que não é apenas mudar o comportamento. Eu deixei de ser viciado em chiclete, mas eu coloco outra pessoa no trono. Eu tiro o chiclete, que para mim se torna uma pessoa, se torna uma coisa muito importante, não apenas uma goma de mascar. Eu tiro aquilo e coloco outra coisa. E talvez essa outra coisa, por enquanto, não afete seu casamento, mas nós não estamos falando. O que eu quero dizer com tudo isso, com esse parênteses que eu abri, é que não é apenas, talvez não esteja afetando o seu casamento. Mas será que mascar chiclete afeta o casamento? Será que o vício em viver na academia porque quer ficar sarado, isso afeta o meu casamento? Mesmo se não afetar. Mas isso é idolatria, isso é estar em pecado contra Deus. E nós temos um Deus, nós precisamos servi-lo e nós precisamos honrá-lo. E nós nascemos para glorificar e honrar esse Deus com as nossas vidas. Então todo ídolo, independente do problema conjugal que esteja causando hoje, ele é pecado contra Deus, né? Está ferindo a santidade de Deus e devemos lutar contra isso e ajudar aqueles que estão vivendo isso a lutarem também contra isso, lutar junto, né? Bom, existem outros textos aqui sobre oração. O outro texto é 1 Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, aquele famoso texto do apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Não cesse de orar, ou seja, ore e não desista de orar. Continue orando. Não deixe que o desânimo, as coisas que vêm afetar o seu casamento, né? O vício repetido, aquelas coisas repetidas, aconteceu de novo e de novo. Não deixe que isso esmoreça você. Continue orando. Ainda Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, o autor aos Hebreus diz aqui, a necessidade de vocês é perseverar. Perseverar é não desistir. É continuar orando até que a resposta de Deus venha. Continue orando, continue perseverando em oração. Não desista de orar, nunca.
Paulo ainda fala lá em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 12, ele vai falar sobre essa questão também. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Perseverantes. Então, a Bíblia repete isso o tempo todo, não desista de orar. Porque as situações adversas, os problemas, o vício, que é essa repetição das mesmas coisas tristes, né? Bebeu de novo, se drogou de novo, adulterou de novo, ou seja, extrapolou no trabalho, no horário do trabalho de novo, trouxe trabalho para casa de novo. Esse vício, essa repetição do vício, o desejo dela é enfraquecer a sua oração. Não deixe que isso aconteça. Continue orando. Então, esse é o primeiro conselho que a gente queria dar para você que está com um cônjuge com problema de vício. Não desista de orar. Continue orando. O segundo fale a verdade em amor. Não deixe de falar a verdade. A verdade precisa ser dita para o seu cônjuge. Algumas mulheres que têm um problema com o marido de álcool, ou de jogo, ou de qualquer outro problema, às vezes têm medo de falar com o marido. Medo, não, mas não é por questão nem de violência, é porque tem medo de que o marido vá embora, tem medo que o marido queira se separar. Se você falar a verdade em amor, fique tranquila, Deus vai agir nisso. Deus é o Senhor da história, Deus está no controle. Então não deixe de falar a verdade, falar em amor a verdade. Gálatas capítulo 6, no verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, se você surpreendeu o seu esposo ou a sua esposa no vício de novo, o apóstolo Paulo diz assim, olha, corrijam, mas corrijam com espírito de brandura, ou seja, com mansidão, com amor, corrijam, mas não deixe de corrigir. É preciso falar. Às vezes a pessoa ela nem enxerga as situações que são situações gatilhos que o levam para o vício. Às vezes a pessoa não está enxergando, em muitos momentos desses, a pessoa não está enxergando que está viciada. Ela acha que ainda tem o controle da situação nas suas mãos e não tem. Então, você precisa corrigi-lo, você precisa corrigi-la e alertá-la para isso. Mas faça isso com espírito de brandura, faça isso com amor. Um outro texto é Tiago, capítulo 5, no verso de número 20. A carta de Tiago 5:20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então você está vendo aí, né? Aquele que converte o pecador, ou seja, se você está aí e conversa com seu esposo que é viciado, ou com a sua esposa que tem algum tipo de vício, se você conversa e consegue convertê-la, né? Você consegue alertar ela para lutar contra isso, você está salvando da morte essa alma, né? Você está cobrindo uma multidão de pecados. É óbvio que a ação da conversão em Cristo Jesus é a ação do Espírito Santo, né? Não somos nós. Esse converter aqui não é essa conversão, não somos nós que convertemos as pessoas, né? Mas nós influenciamos, nós falamos e o Espírito Santo age, né? O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então, esse converter não quer dizer que a pessoa vai entregar a vida a Jesus pelo teu poder de persuasão, pelo teu poder de convencimento. Não, não é isso, né? Que está dizendo aqui. Ela está falando que você, com aquilo que você fala com seu esposo, com sua esposa, está agindo em cooperação com o Espírito Santo de Deus para que ele se converta. Você está fazendo a sua parte de falar com ele, de corrigi-lo, de corrigi-la. Use sempre a palavra de Deus, né? Porque é ela que não volta vazia, é a palavra de Deus que produz fé para a salvação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então use sempre a palavra de Deus. Ah, mas como? Como eu vou usar? Que texto eu vou usar? Ore, peça a Deus, não se apoie no seu próprio entendimento, porque Deus usa a palavra dele como nós não entendemos. Um outro conselho, o terceiro conselho que a gente queria dar para você lidar com o seu cônjuge que tem problema de vício é respeitar sempre. Por quê? Porque uma das atitudes erradas que o cônjuge que não tem problema com vício toma, uma das atitudes erradas é desrespeitar o outro. Porque o outro tem problema com álcool, aí eu desrespeito ele ou ela. Ele tem problema com qualquer outro tipo de vício, então eu vou desrespeitá-lo ou desrespeitá-la. Não, você deve respeitar sempre, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ela esteja errada, é preciso agir com respeito, falar com respeito sempre. Não desrespeite, não se sinta superior, porque o desrespeito é a atitude de alguém que está se sentindo superior ao outro. Então eu posso desrespeitá-lo porque eu sou superior. Não, nós estamos todos no mesmo patamar, né? Na mesma plataforma. Somos todos pecadores. E o pecado do vício, ele não é maior ou menor do que nenhum outro. Sim. Ele não é maior do que o seu desrespeito, ele não é maior do que a sua fofoca, ele não é maior do que a sua murmuração. Então nós somos pecadores, os dois são pecadores. Né? Então nós precisamos, não só nós, mas como todas as outras pessoas. E o texto aqui diz isso, né? 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então tratai todos com honra. Com honra, com respeito. Todos quem? Todos. Todos. Um morador de rua deitado ali, bêbado, mal cheiroso, tratar com honra. Isso. Mesmo que seu esposo chega em casa bêbado, não desrespeite. Trate-o com respeito. Dando patada. Isso. Seu esposo ou sua esposa chegam em casas drogados, tem problema com algum tipo de droga, trate com respeito, trate com honra. A gente dizia sempre isso para aquelas mulheres que nós cuidamos dos esposos que tinham problema com crack. A gente dizia isso para elas, olha, mesmo ele usando crack de novo, caindo de novo, trate-o com respeito. Nós não estamos dizendo que isso é fácil. Né? A reação geralmente é uma reação de vingança, uma reação de ira, mas de novo, né? As pessoas que vivem e convivem com o viciado, elas estão cansadas, elas estão exaustas daquela situação. E isso é muito difícil realmente. Mas lembra que você não está sozinha ou sozinho. É o Senhor que vai te ajudar. É o Senhor que te dá força para respeitar. E quando você faz isso, mas ele merece isso. Nós não agimos conforme as pessoas merecem. Porque se Deus agisse conosco como nós merecemos, nós estávamos
queimando no fogo do inferno já. Existem, por exemplo, maridos... Isso é graça. E a gente já pegou isso, né? Maridos que têm problema, ele é viciado em xingar, em quebrar coisa dentro de casa. Ele fica irritado e aí o vício dele é começar a xingar, esbravejar, bater porta, quebrar coisa. Ele é viciado nesse tipo de atitude, ele não se controla e ele tem esse problema. E aí, no começo, a esposa respeitava isso até por temor, né? Ficou, nossa, mas com quem que eu casei, né? Ficou assim, e respeitava-o por temor. Mas o tempo foi, esse tipo de atitude foi se repetindo, esse tipo de vício do marido, de atitude viciante, viciada, de se conduzir assim, através de palavrões, de xingamentos, né? Com alguma coisa que não agradasse a ele. Esse tipo de atitude foi se repetindo por anos a fio. De repente a mulher agora, ela se pega retribuindo na mesma moeda, ela também. Ele começa a xingar de cá, ela começa a xingar de lá. O respeito acabou. Às vezes não é na mesma moeda, mas Sim. Às vezes é com adultério. Algum tipo de vingança, algum tipo de reação na força do braço. E né? não demonstra respeito. Sim, e a Bíblia diz que não é pela força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O que quer dizer isso, pelo meu espírito? Aqueles que são do espírito se alimentam das coisas espirituais. Não apenas se alimentam da palavra de Deus, mas vão levar em oração, né? Através de oração e leitura da Bíblia. E Hebreus, mais uma vez, eu sempre cito esse versículo porque ele sempre cabe nessas situações tão difíceis. Hebreus 4:16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Chega-se ao trono da graça, clame ao Senhor, e Ele vai te dar e te tratar com misericórdia e graça no momento oportuno. Ele te dará força para ser respeitosa ou respeitoso com seu cônjuge. Nesse caso aqui de hoje, que nós estamos levantando a questão dos vícios, né? E o último conselho, a última diretriz que a gente queria dar para você lidar com o seu cônjuge que tem problema de vício é: não marque tempo. Não marque tempo, somente persevere. Somente não desista. Somente confie em Deus. Não marque tempo, porque tem algumas pessoas que tem o marido ou a esposa com problema de vício, e aí ela começa a orar, ele começa a orar, e ele quer marcar um tempo para que as coisas aconteçam e se resolvam. E aí vai se frustrando. Às vezes marca o tempo, não é nem com o próprio cônjuge, mas é entre a pessoa, ela mesma, então ela com Deus. Né? Marca um tempo. Olha, eu vou esperar até tal data. Essa data pode ser 1 ano, 2 anos, pode ser meses. Nós tínhamos uma mulher, uma senhora, que ela marcou uma data. O marido, ele tinha algum problema de vício, eu não lembro o que era, faz muito tempo isso. E ela marcou a data, ela disse: olha, eu vou dar para ele a data até quando o meu filho completar 18 anos. Depois, se meu filho completar 18 anos, se ele não melhorar, eu desisto, eu vou embora, é separação, é divórcio. Ela marcou uma data. E a gente dizia: não faça isso. Não se marca a data, você não é dona do tempo. Você somente persevera. Na verdade, ela não estava... Uma fala dessa não é de alguém que esteja realmente perseverando.
né? Ela escolheu suportar a situação até o filho fazer 18 anos para que seja menos, na cabeça dela, para que seja menos doloroso, né? Ele já vai estar numa idade adulta, vai saber lidar melhor com o divórcio e eu vou suportar a situação até tal data. Essa pessoa ela não está com esperança de mudança nenhuma, ela não está buscando mudança, nem nela nem nele. Né? Muitas vezes nós vimos muita diferença no desenrolar do tratamento, do cuidado com essas pessoas viciadas que nós cuidamos e aconselhamos durante anos. A gente viu uma diferença muito grande no tratamento, no resultado do tratamento, de acordo com a forma como os familiares tratavam essas pessoas. Aqueles que eram mais firmes, não de maltrato, mas aqueles que eram mais firmes e não cediam, esses viciados, eles se fortaleciam e se recuperavam de uma forma mais rápida, não que fosse rápido, mas mais rápido do que os outros, que às vezes ficavam também, porque não só a substância viciante é o problema do vício, mas existe vários comportamentos viciantes que são gerados, né, no ambiente familiar, no ambiente daqueles que convivem com o viciado. Vários comportamentos das pessoas que estão cuidando, né, que convivem. Também tem hábitos comportamentais que não deixam de ser vício, porque eu ajo assim, então a minha reação vai ser sempre a mesma, vai ser sempre a mesma, vai ser sempre a mesma. Quando eu boto um ponto final nessa história e tudo muda, e é assim que Deus faz, tudo muda. Né? A conversão é isso, é você mudar o rumo. Você não vai para a mesma direção, só vai um pouquinho pela lateral, mas está indo para a mesma direção. Não. Você muda o rumo. Então, quando os familiares também reagem, quando você, cônjuge, reagir de forma diferente com o seu marido ou sua esposa, que são viciados em alguma coisa, a reação deles também vai ser outra, né? Isso vai ajudá-los, que seja dentro da palavra de Deus, né? Um dos motivos para você não marcar o tempo é o problema da ansiedade, porque quando você marca um tempo da recuperação do seu esposo, da sua esposa, da solução do seu vício, do vício dele ou dela, quando você marca um tempo, a ansiedade toma conta do seu coração. Você trouxe aquilo que vai acontecer lá no futuro para o presente. E aí agora você fica com o coração ansioso, vai acontecer, não vai acontecer, não vai recuperar, não vai se ver livre do vício, não vai. E aí, sobre essa questão da ansiedade que toma conta, porque você marcou um tempo que não deveria marcar, o apóstolo Pedro fala um pouco sobre isso, como nós devemos lidar com isso, com a ansiedade, porque quem tem esposo e esposa com problema de vício, fatalmente ele está com o coração ansioso para que as coisas se resolvam logo. Então, Pedro fala sobre essa questão da ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que Pedro diz. Primeira coisa que Pedro fala que nós devemos fazer: lançar a ansiedade. Pega essa sua ansiedade que você está com relação à recuperação e à cura, né, do seu cônjuge que tem problema do vício. Pega isso, essa ansiedade, e lança para Deus. Lançando sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus, sobre Deus. Por quê? Porque ele vai cuidar de vocês. Ele vai cuidar de vocês. Não são as suas forças. Não é aquilo que você faz,
é aquilo que Jesus pode fazer através de você. Aquilo que Jesus pode fazer através do seu cônjuge. Então pega essa ansiedade e lança para Jesus e diz: Senhor, está aqui. Eu estou ansioso com relação a isso. Eu estou ansiosa com relação a esse vício. E eu quero colocar essa ansiedade diante do Senhor, lançar para o Senhor. Quando eu lanço alguma coisa, né, não sei se você já brincou de lançar pedra no rio, né? Quando a pedra não foi lançada ainda, ela está na sua mão. Mas quando você lança a pedra saiu da sua mão. Não sei se você já brincou com aquele disco de lançar. Tem um disco, acho que não tem mais não, tem? Tem, né? A gente ia muito para a praia assim, lançar aquele disco, um para o outro. Quando eu lanço o disco, aliás, quando eu estou com o disco está seguro na minha mão, mas quando eu lanço, ele já não está mais comigo, ele vai para a mão do outro. Lançar é isso. Eu pego a minha ansiedade, como esse disco, ó, eu lanço nas mãos de Jesus a minha ansiedade. Então lance a ansiedade, tire da sua mão, tire do seu governo, tire do seu controle. Lance a ansiedade. Essa ansiedade, esse desejo de marcar o tempo para a recuperação do seu esposo ou da sua esposa, para a cura dele ou dela. Não faça isso não. Lance sobre Jesus. Segunda coisa que Pedro disse que nós devemos fazer é permanecer sóbrio. Porque uma das coisas que a ansiedade traz para a gente tirar a sobriedade. A gente começa a fazer loucura. A gente começa a dizer coisas que não devia. Assim, a gente perde o equilíbrio, né? Perde o equilíbrio, justamente. Numa situação normal da vida, nós não diríamos certas coisas, mas como nós perdemos o equilíbrio, a sobriedade, a gente começa a falar isso ou agir de formas. Pedro diz assim: lance a ansiedade e continue sóbrio. Não haja como uma pessoa insensata. Não perca o equilíbrio. Tá bom? O seu cônjuge que está viciado, ele perdeu o equilíbrio. Ele perdeu a sobriedade. Se você perder também, aí vai ficar muito difícil a recuperação dele. Vai ficar muito difícil a cura dele. É preciso que você não perca a sobriedade. E ore a Deus pedindo: Senhor, me mantenha equilibrado. Me mantenha equilibrada nessa situação. E essa sobriedade, esse equilíbrio, não só na hora de que você está lidando com o seu cônjuge, né? É muito comum a gente identificar algumas esposas com problemas no casamento, seja qual for o motivo, e elas começam então a fazer postagens sensuais, né? O perfil seja do WhatsApp, do Instagram, fotos mais sensuais, fotos mais que atraem mais, né? Com a intenção de atrair olhares, com a intenção de, olha, eu estou bonita, olhem para mim, né? Geralmente a gente percebe nas roupas, né? Na forma de falar com as pessoas, na forma que começa a se vestir, né? É muito comum isso, muito comum. Isso é falta de sobriedade, né? Estou dando esse exemplo aqui, é uma falta de sobriedade. Isso não quer dizer que eu estou desequilibrada na conversa com o meu, não quer dizer só que as discussões, esbravejando e pensando coisas que não tem nada a ver só com o meu cônjuge. Nós somos uma pessoa só, né? Com o meu cônjuge viciado, eu estou agindo assim, mas eu estou desequilibrada, não estou sóbria. Então, em tudo eu ajo de forma desequilibrada.
né, as coisas, o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Então aquilo que eu vou falar, a forma como eu vou me vestir, as coisas que eu vou postar, as frases que eu vou postar, tudo isso reflete, é reflexo daquilo que a pessoa está vivendo, né? É muito, muito comum a gente lidar com esse tipo de situação. A pessoa não precisa falar nada, mas pelas postagens dela, a gente percebe que não está equilibrada, né? E a última coisa que você deve fazer para não ficar ansioso é vigiar a si mesmo. Vigiar a si mesmo porque você também é pecador. Porque você também é pecadora. Então fique vigilante, tá? Porque a gente viu muito disso acontecer, infelizmente. Pessoas, mulheres, que os maridos, nós cuidamos de um casal, o marido era médico e ele tinha um problema com vício de drogas e cocaína. A mulher, ela se enveredou para a prostituição, para o adultério, como uma forma de punir o esposo. Ou talvez não se sentir... Ou não se sentir amada, não se sentir mal amada. Não se sentir humilhada. De alguma forma eu preciso me sobressair dessa situação. Não é possível que eu vou ficar só por baixo, né? Não é possível que eu vou ser... Só eu vou ser pisada? Vingança, não, né? É uma vingança. Uma atitude vingativa. Ela não vigiou, o marido tinha um problema de vício, da cocaína, e ela não vigiou e ela caiu. E agora ela estava viciada em infidelidade, em adultério. Então, vigie a si mesmo. Você também é pecador, você também é pecadora. Nós podemos cair, é preciso estar vigilante. E é muito normal as pessoas, de forma muito simplória, virar e falar assim, não, que tá viciado em trair, é safada mesmo, é pecado, é pecado. Ela pode ter sido, ela foi pecadora, ela não é mais safada que nenhum de nós, porque ela é pecadora e safadez é pecado. E só que o ato, essas atitudes, quando elas são costumeiras, quando elas se tornam constantes e elas fazem parte, eu não consigo mais viver sem essas atitudes, elas se tornam um vício. Independente da safadeza. Passa de safadeza. É vício. É vício. Ela não consegue mais se controlar. Né? E isso não diminui o pecado dela. Eu não estou falando isso para diminuir o pecado, coitadinha, ela é viciada, ela não consegue, não. Nenhum viciado é coitado. Nenhum viciado é coitado. Essa é o grande álibi deles, né? Ah, mas eu não consigo, é tão difícil para mim, eu não consigo. Realmente, sozinho você não consegue, você precisa de ajuda. E nós aqui, cônjuges, devemos ajudar os nossos maridos, as nossas esposas e outras pessoas também que se achegarem a nós, né? A buscar a Deus essa libertação desse vício. E essa libertação vem da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque o vício nada mais é do que o pecado da idolatria. Muito bem, é isso que a gente queria dizer para vocês, são essas diretrizes, esses conselhos, e continue perseverando sempre. Deus vai dar a vitória. Deus te abençoe e conte conosco. Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui de novo, às 7 da manhã. Às 7 da manhã. E Deus abençoe.